Hebreus capítulo 12. Achou aí? Glória a Deus. Versículos 1 e 2 somente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor, por essa palavra. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós viemos aqui, já te louvamos, te adoramos, já sentimos a tua presença através da ministração, e agora nós estamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fale aos nossos corações, eu peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a Bíblia diz: portanto também, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, nós temos que nos livrar. Nós temos que procurar a nossa libertação. Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. O apóstolo Pedro, quando estava preso, e mesmo Paulo, quando Jesus quebrou as correntes e abriu as portas, eles precisaram tomar uma atitude, levantar e sair. Muitas vezes, Deus faz a parte dele, mas a gente não colabora com a nossa parte. E qual é a nossa parte? Versículo 12: tendo os olhos fitos em Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus. É sobre isso que eu gostaria de falar. O olhar. Quando éramos pequenos, as pessoas aí de uma geração já do século passado, os pais falavam através do olhar. Não precisava nem falar nada. O pai olhava assim, a gente já, né? Aí depois a pessoa vai crescendo e ela começa a querer namorar. E eu lembro que a gente ia na pizzaria ou na praça, na minha época, e a gente ficava olhando para as garotas, aqui na Praça da Matriz. Era interessante que os rapazes andavam num sentido em volta da praça, de sábado à noite, e as moças andavam no outro sentido. E a gente ficava andando. Olha como que era mais divertido do que ficar no celular, irmãos. Era muito mais divertido. E a gente ficava andando, os rapazes num sentido horário e as moças no sentido anti-horário. E a gente ia andando, conversando com os amigos. E quando tinha uma moça que não interessava, você olhava para baixo, né? Mas quando a moça interessava, a gente, o olho brilhava. Então a gente falava assim: vamos dar mais algumas voltas para ver se não houve algum equívoco aí no negócio, né? Então na segunda volta a gente olhava a mesma moça, e se a gente visse que estava correspondendo, então aí a gente já partia para uma piscadinha, chamava para sentar no banco e conversar, e a gente conversava no banco. Era tão mais divertido do que ficar no celular. Era muito mais gostoso, muito mais emocionante. Hoje não, né, irmãos? Hoje a gente vê casal de namorado sentado um do lado do outro, conversando pelo WhatsApp. Não é verdade? Né? Oi, amor, o cara daqui do lado, tudo bem? Vamos no cinema? Aí o outro lá do lado, que filme você quer assistir? Nem olha no olho. Mas eu quero falar sobre olhar, irmãos, eu quero falar sobre olhar. O olhar, ele pode transmitir alguma coisa
ele pode influenciar alguma coisa, o olhar pode interferir e até contagiar. Às vezes, sem ouvir uma só palavra, basta um olhar e tudo se muda. Da mesma forma, ao contemplar um olhar de alegria, a gente recebe uma influência de felicidade. E quando é um olhar de tristeza, a gente acaba ficando triste. Você vê no olhar da pessoa, se a pessoa está bem ou se não está. Eu vejo aqui na igreja, às vezes, eu olho em uma pessoa e eu vejo que ela não está bem. E eu falo, a paz do Senhor, querido, como você está? E a pessoa fala assim, está tudo bem. Eu falo, não está bem. Porque o olhar entrega. O olhar entrega. Não é verdade? O olhar é a janela da alma. Depende daquilo que você direciona o seu olhar, esse olhar pode levar você para o céu, como este olhar também pode levar você para o inferno. Onde você tem direcionado o teu olhar? Aonde? Davi estava lá no palácio e de repente ele direcionou o olhar dele para a mulher do vizinho. Arrumou um rolo. Olhou para o lugar errado. Olhou para o lugar errado. Mas acontece que a mulher do vizinho atraiu ele. Ela estava tomando banho, devia ter um corpão, né? Estava lá, vulnerável. Então ele olhou, cobiçou, possuiu, se estrumbicou. A pergunta hoje é a seguinte: o que tem atraído o teu olhar? Jovem, o que tem atraído o teu olhar na internet? Será que você realmente tem sido atraído por sites de estudos bíblicos? O que tem atraído, quais são os aplicativos que têm atraído você no seu celular? Como é que chama aquele, Gra? Aquele que você falou que a Manu... Como é que é? Snapchat. Conhece ou não? Hã? Ah, você conhece, né? Snapchat. O que tem atraído? Quais são os aplicativos? Ou será que você baixou o aplicativo da Bíblia no seu celular só para dizer que tem um aplicativo da Bíblia Sagrada lá, mas abrir mesmo ela e ler, não lê nunca? Mas o Instagram, o Facebook, é toda hora. A pessoa parece que sente uma... Eu ouvi dizer que é um vício, né? Está tendo agora clínicas de recuperação de pessoas viciadas em internet, que nem conseguem trabalhar mais para ficar na rede social, olhando a vida dos outros. O que interessa a vida dos outros, irmãos? A gente não consegue cuidar bem nem da nossa mesmo, vai querer ficar se preocupando com a vida dos outros? Não é verdade? O que tem atraído o teu olhar? Na nossa época, quando eu era jovem, eram literaturas que não eram muito apropriadas para menores de 18 anos. Hoje acho que nem tem esses negócios, mas hoje é na internet, bendito. Hoje é tudo na internet, tudo. Mas tem coisa boa lá também. Entra no canal da nossa igreja. Hoje os jovens têm se interessado para filmes de terror. Deus não gosta disso, irmãos. E assiste. Filme de terror. O demônio está de volta com toda a força. Hã? E assiste junto com as crianças. Nós recebemos um visitante aqui uma vez, e de repente, irmãos, a criança estava sentada no primeiro banco.
Aí o grupo começou a cantar Chuva de Sangue. Essa criança saiu correndo para fora e não entrou de jeito nenhum. Aí acabou o culto, fomos conversar. O que aconteceu? Não entrava na igreja de jeito nenhum. Ah, é porque os pais, estava com o avô, né? Os pais assistem só filme de terror junto com a criança. Aí veio cantar Chuva de Sangue. Eu sinto aqui cair. Criança saiu correndo, falou chuva de sangue. Ela deve ter visto barbaridades no filme. Então o que tem atraído o teu olhar? Né? Às vezes, irmãos santos, cheios do Espírito Santo, estão andando na rua em oração. Passa uma mulher com vestido curto, dá até torcicolo, não consegue nem voltar depois, né? O que tem atraído o teu olhar? O que tem atraído o teu olhar? A gente sabe que o olhar é poderoso. O olhar, ele realmente consegue transmitir coisas sem palavras. Às vezes você está conversando com alguém e você está vendo que a pessoa não está concordando. Só no olhar você já percebe. Você fala, você concorda? Concordo, eu topo. Não, você não topa. Eu estou vendo no seu olhar que o teu olhar está te entregando. Então o olhar é uma coisa muito séria, irmãos. Muito sério. Agora a pergunta é a seguinte: o que tem atraído o teu olhar? Onde você tem dirigido o teu olhar? Eu agora não estou podendo comer muito açúcar. Por recomendação médica. E eu ia na padaria, irmãos. Eu ia naquela seção de doces. É bomba de maçã, de morango, é sonho, é não sei o quê. Eu falava assim, vê um de cada um e leva para casa. Vê um de cada um. Chegava em casa desse tamanho assim, aí a minha esposa, mas eu não posso, bem, porque eu preciso manter o meu peso. Eu falei, mas eu posso, né? Aí eu comia aqui. Hoje eu não posso mais. Sabe o que eu faço, irmão? Eu nem olho. Eu vou na padaria porque eu gosto demais, né? Eu nem olho, não quero nem saber o que tem aí. Não quero saber. Aí eu fui no mercado, comprei uma lata de leite moça sem açúcar e fiz um pudim de leite condensado sem açúcar. Sabia que existe? E é gostoso, irmãos. E é gostoso. É bom, dá para fazer. E se não falar para a pessoa que está comendo que é sem açúcar, ele come e pensa que tem açúcar. Engane direitinho, é uma beleza. Mas para que eu vou ficar olhando, sofrendo aquele treco lá? Eu tenho que desviar o meu olhar. Eu não posso mais com aquilo. Eu não vou ficar lá sofrendo. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Está escrito aqui, ó. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se eu tenho uma determinada fraqueza para algo que Deus não se agrada, eu não vou ficar olhando para aquilo, irmãos. Vou desviar o meu olhar. Eu tenho que saber onde eu vou direcionar o meu olhar, porque tudo começa num olhar, irmãos. Até um casamento começa num olhar. O dia que eu entrei na igreja Batista de Itapira, que eu olhei aquela menina, eu olhei, a imagem dela entrou na minha mente, e eu fui embora depois do culto. Não pergunto o que o pastor pregou, que eu não tenho nem ideia. Mas a fisionomia dela eu tinha gravada na minha mente. O olhar captou. E eu fui embora e eu falei assim, eu vou casar com essa menina. Porque é a mais linda que eu já vi na minha vida. E olha que eu era um cara experimentado e viajado, eu já tinha viajado Brasil, já tinha viajado Estados Unidos de norte a sul. Meu pai pregava nas igrejas, eu ia em muitas igrejas, eu já tinha visto muitas moças. Mas quando eu vi essa daí, eu falei, ela. Tudo começou com um olhar. Me apaixonei. Onde você tem dirigido o teu olhar? O que tem atraído o teu olhar? Primeira coisa, são 3 que eu gostaria de falar e vou ser breve.
A Bíblia fala que nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, no versículo 2 de Hebreus 12 que nós lemos. O nosso olhar tem que ser para Jesus, independente da circunstância. Não importa a circunstância, nós não podemos desviar o nosso olhar de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo, irmãos. Nós temos que seguir a luz. Quando você deixa de seguir a luz, você entra automaticamente nas trevas. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, João 8,12. Irmãos, nosso olhar tem que estar fixado na luz. Eu tenho um irmão lá nos Estados Unidos e ele gosta de experiências radicais. E quando eu estava morando lá, um dia saindo com ele gostava de fazer muitas maluquices. E dentre muitas maluquices que ele gostava de fazer, um dia nós estávamos na pista e ele começou a desenvolver velocidade bem além daquela permitida. E eu falei assim: eu estou ficando com medo porque... Ele falou assim: mas o mais emocionante é isso. Era à noite, ele apagou todas as luzes do carro e continuou no escuro, irmãos. Ai, Jesus, o coração quase sai pela boca. Acende esse negócio, pelo amor de Deus. Então, irmãos, veja bem, tirou a luz, cessou a luz, entra o desespero. Por que muitas pessoas estão desesperadas hoje? Porque desviaram o seu olhar da luz. E a Bíblia diz que nós temos que ter o nosso olhar fixo em Jesus. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E quando você tira o olhar de Jesus, automaticamente você cai nas trevas. Segunda coisa, porque nós temos que ter o olhar fixo em Jesus, porque Ele é o bom pastor, Ele nos conduz a lugar seguro. Muitas pessoas vivem em insegurança hoje porque tira o olhar do seu pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, conheço as ovelhas e elas me conhecem, e elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, irmãos, por que nós não podemos tirar o olhar de Jesus? Porque Jesus é o nosso bom pastor. Amém? E Ele tem um grande objetivo. Quando nós estamos seguindo Jesus, Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida com abundância. Então, irmãos, independente das circunstâncias, tirar o olho de Jesus é a pior coisa que a gente pode fazer. Quando eu falo tirar os olhos de Jesus, é quando a pessoa se afasta de Jesus, vira as costas para Jesus. Porque se você deixa de ser seguido pelo pastor, pelo bom e supremo pastor que é Jesus, você começa a ser seguido pelo mercenário, que veio para matar, roubar e destruir. Quando você tira os olhos de Jesus, os olhos da luz, é as trevas que você encontra. E nas trevas, a vida pode até dar uma adrenalina, mas o final é morte, é destruição, é queda. É queda. Você não enxerga. Primeiro abismo que tiver, você cai. O nosso olhar tem que ser firme em Jesus, irmãos. E o inimigo muitas vezes tenta desviar o nosso olhar, tenta desviar de toda forma, porque quando você desvia o olhar, o risco fica iminente. Para quem dirige sabe o que eu estou falando. Quantas vezes você estava na estrada, você que é motorista, e de repente você se desviou o olhar com qualquer coisinha e você viu que você estava saindo fora da pista. É verdade ou não é? Desviou, mas desviou o olhar um instantezinho. Esses dias mesmo, eu fui olhar alguma coisa no painel do carro. Eu não sei o que eu fui olhar ali, se era a temperatura, o que era. E a hora que eu olhei assim, eu não estava enxergando muito direito, porque quem usa óculos é uma tristeza, né? Então eu estava olhando aqui, a hora que a minha esposa bateu: você está saindo da pista, bem? Falei: o quê? Um segundo que eu desviei o olhar. Para quem está dirigindo e viajando, o seu olhar tem que ser na pista, na estrada. Não pode desviar, não pode cochilar,
tem que ficar ligado. Amém? Então o nosso olhar tem que ser fixo e constante em Jesus, independente do que acontecer. A Bíblia conta-nos uma história, lá em Mateus capítulo 14, que de repente os discípulos estavam no barco na noite, e Jesus veio andando sobre as águas, e os discípulos não enxergaram direito, porque estava muito escuro, e eles não tinham farolete naquela época, e eles ficaram com medo, pensando que fosse um fantasma. E quando Jesus viu que eles estavam com medo, Jesus falou assim: não precisa ficar com medo, porque sou eu, Jesus. Aí Pedro chegou e falou assim: mestre, se és tu, ordena que eu também ande sobre a água. Jesus falou o quê? Vem, pode vir, de boa, estou falando, pode vir. E diz que Pedro saiu do mar, em alto mar, de noite, e começou a andar em direção de Jesus. Olha que emoção, olha que ousadia, olha como que realmente você andar olhando para Jesus, você tem segurança, nem no mar você afunda. E ele foi, irmãos, olha que gostoso, deve ser uma experiência maravilhosa, você andar em cima das águas e não afundar. Mas diz a Bíblia que de repente ele desviou o olhar dele para as águas, ele abaixou, tirou o olhar de Jesus. E quando ele tirou o olhar de Jesus, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Quando fala que ele começou a afundar, eu acho que não foi devagarzinho, ele... né? Porque a gente de pé em cima da água, se pular em cima da água, a gente não vai devagarzinho, irmãos, né? A gente vai direto. Mas quando ele estava afundando, Jesus pegou e falou: por que você parou de olhar para mim? Por que duvidaste, homens de pouca fé? Por quê? Então muitas vezes, irmãos, na nossa vida é assim, nós estamos vivendo pelo milagre de Jesus. A sua vida é um milagre, a sua vida é um mistério, a sua vida é algo inexplicável. Para pensar na sua vida, cada um na sua vida pessoal, de onde você veio, como você chegou aqui, como está a sua vida e como era a sua vida. Vê se você merece as bênçãos que Deus tem te dado. Olha que esposa maravilhosa que Deus te deu. Você acha que você merecia? Imagina. Olha que marido lindão que você tem aí do seu lado. Você acha que você merecia? Nós vivemos pelo milagre de Deus, irmãos. O mundo que nós estamos hoje em dia, a gente vive debaixo da proteção de Deus mesmo. Porque a gente não sabe, são tantos agrotóxicos hoje nas plantações, que a gente pode pegar uma dose mais elevada, um pouco de agrotóxico num legume no outro, carnes muitas vezes contaminadas, e de repente você comer um treco lá e dá um piripaque em você, e você está andando até mesmo nas estradas aí, quantos motoristas embriagados, sem noção, desorientados, pode vir e dar uma acertada em você. A nossa vida é um milagre, irmãos, e a qualquer momento nós podemos afundar, se nós tirarmos os olhos de Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que manter os nossos olhos fitos em Jesus, porque enquanto você está com o seu olhar fixado no olhar de Jesus, você está em segurança, você está debaixo da luz e você está sendo conduzido pelo bom pastor. Dificuldades todos temos. Eu trouxe uma mensagem na última quarta-feira baseada em João capítulo 16, 33, quem esteve na igreja vai lembrar, que Jesus falou assim: essas coisas eu tenho dito para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas não desanime, eu venci o mundo. Tudo isso que Jesus deixou escrito aqui é para que nós tivéssemos paz. Mas não é porque nós vamos ter paz que nós não vamos ter aflições. As aflições, as adversidades da vida acontecem, mas não desanime, porque com Jesus você está seguro. Com Jesus você pode até dar uma afundada, mas Ele te pega pela mão e Ele te põe em pé em cima da água de novo.
Então, irmãos, por isso que lá em Hebreus está falando assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. O que tem atraído o teu olhar? Será que Jesus tem sido interessante para você? Quando Ele marca um encontro com você na casa dele, e você simplesmente troca por qualquer outra coisa, será que nós estamos com o nosso olhar em Jesus? Quando Ele pede para que você ore sem cessar, orar sem cessar não quer dizer que você vai ter que ficar ajoelhado com o olho fechado dia e noite sem parar, é ter uma vida de oração. É você estar andando, você está falando com Deus. É você estar dirigindo, você está falando com Deus. É você estar trabalhando, você fala: Jesus, vem comigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu palpite, Jesus, eu preciso que o Senhor me guie, porque o Senhor é o meu pastor, e o Senhor vai me mostrar o melhor negócio que eu vou fazer. Senhor, me mostre, Senhor, o Senhor é a luz. Se tem alguma coisa aqui na frente que vai fazer com que eu tropece, que a tua luz resplandeça na minha vida. Jesus diz que nós temos que orar sem cessar. Será que nós temos orado? Ou às vezes a gente levanta atrasado e as atribulações da vida são tantas que a gente nem lembra de Deus, nem de agradecer pela noite que dormiu e nem pelo alimento que vamos comer, e a gente vai lembrar à noite, quando lembra. Irmãos, nosso olhar tem que ser constante. A Bíblia diz, constante em Jesus, que nós temos que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Hoje em dia tem tanta coisa para ler, né? As pessoas mandam às vezes uns WhatsApp para mim com uns textos que parecem uma Bíblia, irmãos. Houve certa ocasião, uma história muito interessante. Leia até o final. O cara já manda ler até o final, porque sabe que ele não vai ler mesmo, né? Na tribo não sei na onde, um certo homem, camponês, vivia com sua... já parei, pronto, chega. Né? As histórias sempre a mesma coisa. Mas muita gente às vezes lê esses negócios do começo ao fim, mas não lê a Bíblia, irmãos. A Bíblia não lê. A Bíblia dá sono. A Bíblia parece que não tem atrativo, mas se você quiser ouvir a voz de Jesus, você tem que ler a Bíblia. Você tem que reunir a sua família, fazer o culto doméstico. Pega lá um salmo, põe cada filho para ler um versículo, e no fim pede para cada um fazer uma oração, agradecendo a Deus pelo dia, porque estarmos com vida. Então, irmãos, veja bem, muitas vezes a gente afunda e não está enxergando. Por quê? Porque nós estamos tirando o olhar de Jesus Cristo. E quando nós estamos perto o suficiente, que dá tempo de Ele pegar a sua mão, amém. Mas tem muita gente que desvia o olhar de Jesus Cristo, afunda e é irreversível. Não tem oportunidade de se salvar. Porque a força contrária é maior. O diabo tenta te afundar. O diabo quer te afundar. Então, irmãos, a mensagem hoje é o seguinte: o que tem atraído o seu olhar? Será que Jesus realmente tem sido uma atração maravilhosa? Será que a gente olha para Jesus com aquele olhar de amor e a gente fica com aquela imagem na mente e a gente não consegue esquecer de tudo que Jesus tem feito por nós? O olhar de amor lindo que Ele tem, o olhar perdoador, o olhar que te ama independente do que você é e do que você faz, Ele te ama. Para encerrar, irmãos, muitas vezes nosso olhar, em vez de estar para frente, está para trás. A Bíblia conta a história lá em Gênesis capítulo 19, 17, que os anjos de Deus chegaram até duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra e pediram para que eles saíssem de lá, que Deus iria destruir por causa da perversidade do pecado. Ele falou: e quando vocês estiverem indo embora, vocês não olhem para trás, Ló e sua família, não olhem para trás, não olhem. Mas, enquanto eles estavam indo, caiu fogo e enxofre dos céus e incendiou, explodiu aquela cidade. Imagina o clarão, imagina o estrondo, imagina os gritos, imagina o barulho. E a mulher de Ló, sabe como é que é mulher, né, irmãos? Não resistiu. Olhou para ver o que estava acontecendo. Deus tinha falado: não olhe para trás.
Mandou um anjo para avisar, não olhe para trás. Mas ela olhou. E no que ela olhou, se transformou numa estátua de sal, vocês conhecem. E Jesus, em Lucas 17:32, nos alerta, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás. O que é olhar para trás? Irmãos, olhar para trás significa nós olhar para aquilo que já passou. Não importa o que passou, passou. O que passou, passou. Você se converteu, você é uma nova criatura. O velho homem morreu, agora você é uma nova vida. Muitas pessoas às vezes ficam com saudade do pecado, saudade da vida que passou, saudade do que lá atrás ficou. Não importa se foram momentos de glória ou momentos de derrota, passou, passou e não volta mais, irmãos. Nós temos que olhar para frente, nós temos que caminhar para frente. O nosso caminho é rumo ao céu, é seguir Jesus. O que ficou lá atrás já ficou. Foram momentos bons, maravilhosos, mas já ficaram. Um dos momentos mais maravilhosos que eu tive na minha vida é a época em que minhas 3 filhas eram pequenininhas. Como era gostoso, irmãos. Que delícia de meninas. Mas já passou. Não adianta eu ficar chorando as mágoas e olhando para trás querendo que elas encolhem de novo. Não tem jeito. Já passou. Eu tenho que curtir elas agora, casadas com seus maridos, uai. Tomando conta do filho delas. É assim, agora a vida é outra. Não adianta eu olhar para trás. Foi um momento maravilhoso? Foi fantástico. Quando as 3 viviam em casa, e eu tinha domínio sobre elas, eu falava, hoje nós vamos todo mundo para lá. Hoje eu falo, vamos todo mundo para lá. Eu falo, não, meu marido quer que eu vou para cá, meu marido quer que eu vou para cá, e o meu quer que eu vou para cá. Eu falei, então eu vou com a minha esposa, porque agora está debaixo da autoridade do marido, e está certo, é assim que funciona. É assim que funciona. Porque quando eu casei também, eu levava a minha esposa onde eu queria, não era onde o pai dela queria. Está certo, é a coisa certa. Mas foi um momento maravilhoso? Foi maravilhoso, mas já passou. Eu tenho que continuar a minha jornada, irmãos. Eu tenho que simplesmente fazer o que a Bíblia me orienta aqui, é me livrar de tudo que me atrapalha e do pecado que me envolve, tendo meus olhos fitos em Jesus Cristo. E não olhar para trás, irmãos. Para que olhar para trás? Olhar para trás é problema. Olhar para trás é uma coisa muito feia. Se fosse para a gente olhar para trás, Deus ia fazer a gente que nem querubim. 2 olhos na frente, 2 do lado, 2 aqui, 2 para trás. Mas não tem olho nenhum para trás. E quando você é jovem e não usa óculos, que benção, né, irmão? Passou tudo. Você tem uma visão periférica, você enxerga tudo assim, ó. Você enxerga direitinho. Aí você vai ficando velho, a vista vai ficando fraca, você precisa usar óculos. Não tem mais aquela visão. Para você olhar lá, você tem que virar o pescoção. Não vê mais nada aqui. Se alguém chama aqui, você tem que virar o pescoção. Porque agora é assim, irmão, aquilo é em cavalo com aquele treco aqui, ó. Enxerga só para frente. Quem usa óculos sabe o que eu estou falando. É para frente. Aquela visão para cá, primeiro que já enxerga esse treco aqui. Saiu fora daqui, além de embaçado com os olhos tortos assim, aí que não enxerga nada mesmo. Não é verdade? Então, irmãos, olhar para trás não dá certo. E Deus proibiu-nos de olhar para trás. Ele diz lá em Lucas capítulo 9, 62, que ninguém que põe a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, nós mudamos de vida. Aquela vida do passado já não serve mais. Ah, mas eu era jovem, eu tinha uma energia, eu corria, eu não me cansava. Mas hoje eu não sou mais, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ir para frente, porque enquanto eu estiver para frente, olhando em Jesus Cristo, que é a luz do mundo, que é o meu pastor, eu vou dar continuidade. Se eu quiser olhar para trás, eu vou estagnar. Eu vou estagnar. Quem olha para Jesus, quem olha verdadeiramente para Jesus, não sente necessidade de olhar para trás. Quem olha para trás é aquela pessoa, é o crente
vermelho. Não, roxo, né? Não, é vermelho. Crente vermelho, diz a minha filha. Crente vermelho, não é um crente roxo, é um crente meia boca. Olha, uma hora olha, uma hora não olha, entendeu? Então vira e mexe, você está olhando para trás para ver se tem alguma coisinha que te satisfaz ali. Mas Jesus nos satisfaz em tudo, irmãos. E o nosso olhar tem que ser só em Jesus. Só em Jesus. Porque Jesus é o nosso Salvador. Desviar o olhar de Jesus é a pior coisa que a gente pode fazer. Primeiro porque a gente compromete a nossa salvação. Porque Jesus é o caminho. E Ele nos conduz no caminho. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos em Jesus 24 horas por dia. Nós não podemos tirar Jesus da nossa mente. Você tem que ser assim, não sei se essa palavra poderia se usar, obcecado. Não sei se poderia usar essa palavra, né? Obsessão, tem uma música do Roberto Carlos que fala obsessão, né? Obsessão. Ele estava obcecado por uma moça, então todo lugar que ele, se você ouvir a música, quem é fã do Roberto Carlos vai lembrar da música, todo lugar que ele olhava, ele via a moça do qual ele estava apaixonado, né? Olhava um cartaz, ele via a fisionomia da moça. Ele olhava um filme, ele via a fisionomia da moça na atriz do filme. Ele estava na feira, as moças que passavam, ele via a fisionomia da moça ali. Por quê? Porque ele tinha a fisionomia da moça gravada na sua mente. É isso que nós temos que fazer com Jesus. Nós temos que ver Jesus em tudo. Tem gente que vê o diabo em tudo, né? Tudo que acontece é o diabo. Eu tropecei aqui, é o diabo. O carro furou o pneu, não deu para ir na igreja, é o diabo. Tudo é o diabo. Mas, irmãos, quem olha para Jesus e vê Jesus em tudo, esse aí alcançará a luz e o céu. Então vamos ver Jesus, é Jesus. Puxa, meu carro furou o pneu aqui, é Jesus te livrando de um acidente que aconteceria ali. Não pensei nisso, olha que bênção. Então eu me atrasei aqui, porque Jesus estava me livrando de um possível acidente que aconteceria ali. Quando você tem Jesus na sua mente, no seu coração, irmãos, você não afunda. Você não afunda. Então que nós possamos voltar esta noite para os nossos lares e refletir nessa palavra. Nós temos que nos livrar de tudo que é mal e abandonar tudo quanto é pecado. E a gente só vai conseguir isso olhando para Jesus. Se você tem na sua mente Jesus, trocando o olhar com Ele, você não vai pecar. Porque se você está diante da sua esposa, e você está olhando nos olhos dela, e você está vendo que ela está olhando nos seus olhos, você não olha para outra moça. Mas não olha mesmo, você não é bobo, não é verdade? Não olha mesmo, né? Ela está aqui do meu lado, olhando nos meus olhos, passa uma outra lá de ministrar, você acha que eu vou torcer o pescoço? De jeito nenhum. Não quero ficar sem pescoço, não é verdade? Então nós temos que ter essa mente de Cristo. Jesus está aqui e Ele está nos olhando. Ele está nos olhando. Para onde você tem realmente tido o seu olhar atraído? Quando você está no computador com o quarto fechado e todo mundo já está dormindo, tem um que não dormiu e nem cochila, e ele está do seu lado olhando junto com você. Aqueles sites que muitas vezes a gente espera o pai e a mãe dormir para ir acessar, o pai e a mãe vai dormir, mas Jesus não. Ele está lá do seu lado. E depois sabe o que acontece? A vida começa a esculhambar, começa a afundar e a pessoa não entende quando. Aí fala assim, não tenho sorte na vida, né? A natureza não foi generosa. Não é isso não, irmãos. Não queira colocar a culpa na sorte, na natureza, em quem quer que seja. A culpa é nossa. Tiramos os olhos de Jesus, saímos da luz, saímos do controle do bom pastor. Agora o lobo está nos devorando e a gente fala assim, a culpa é do pastor? Não, a culpa é minha que deixei o rebanho. Eu não posso sair desse rebanho, porque o meu pastor me traz segurança. Eu não posso sair da luz, porque essa luz me dá realmente a certeza de poder enxergar as dificuldades que me rodeiam.
Então que nós possamos voltar para os nossos lares hoje, conscientes desta realidade, que se tem alguma coisa que tem que atrair o nosso olhar, esse alguém é Jesus. Você entendeu a mensagem ou não? Vou repetir aqui. Você tem que voltar para o seu lar nessa noite, consciente de que se existe alguma coisa, algo ou alguém que tem que atrair o seu olhar, esse alguém é Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar para encerrar. Abaixa a sua cabeça, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração e faça uma pequena reflexão sobre a sua vida. O que tem atraído o teu olhar? Será que realmente Jesus tem sido a maior atração para o teu olhar? Ou tantas outras coisas que só te fazem tropeçar? Se Jesus não tem sido a atração maior, que você possa pedir perdão pelos seus pecados hoje, acertar sua vida com Deus, olhar para Jesus e não tirar os olhos dele, manter os seus olhos fitos em Jesus, diz a Bíblia, que é o autor e o consumador da nossa fé. Isso que a palavra de Deus nos orienta. Senhor Jesus, eu coloco toda a tua igreja nas tuas mãos, aquelas pessoas que aqui chegaram, aquelas pessoas que estão nos vendo e ouvindo através da internet, através do nosso canal no YouTube. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, que é um Deus de perto, um Deus de longe, aleluia, Jesus, possa estar tocando os nossos corações, das pessoas que aqui chegaram na tua igreja, os corações das pessoas que estão nos vendo e ouvindo no seu lar, no trabalho, num hotel, onde quer que esteja, e que nós possamos realmente fixar os nossos olhos em Ti, Jesus, independente das circunstâncias, e olhar para trás, jamais, não me interessa o que passou, eu quero estar com o meu olhar fixo em Ti, Jesus, porque eu sei que Tu és o único caminho e não tem outro, e o Senhor vai realmente me levar para o céu, e me levar para uma vida abundante, e me levar para uma vida próspera, e me levar para uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Por isso, Jesus, dá-nos força, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, muitas vezes tentando desviar o nosso olhar de Ti, mas nós não vamos dar crédito para quem estiver atrás ou dos lados. Nós queremos olhar para Ti, Jesus, que é o nosso alvo, que está à nossa frente, que está nos conduzindo. Tu és o nosso pastor, Tu és a nossa luz. Muito obrigado, Jesus, por nos dar essa consciência nessa noite. Eu Te agradeço de todo o meu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Pode aplaudir ao Senhor.